desta matéria aí do valor, né? Quer dizer, é a principal matéria hoje de todos os grandes jornais brasileiros. Não custa nada se repetir que os ministros do Supremo concluíram o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de implantarem uma ditadura no Brasil. Eles encerraram esse julgamento ontem, já um pouco tarde da noite, antecipando os trabalhos que estavam programados para esta manhã. O calendário de sessões da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, que julgava esse processo, julga sim, porque ainda teremos recursos. O calendário estava programado, uma sessão para esta manhã, mas, sem dúvida, em razão do voto polêmico do dia anterior do ministro Luiz Fux, divergindo quase que totalmente do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, os ministros entenderam de encerrar a questão logo ontem. Aliás, a sessão de ontem, onde votaram a ministra Carmen Lúcia e o presidente da Câmara, o ministro Zanin, Cristiano Zanin, era visível o constrangimento do ministro Luiz Fux. Em alguns momentos, ele tentou ainda explicar a sua divergência, dizendo que era natural aquilo, mas não significava rompimento com colegas e tal. Mas era visível o seu constrangimento. E, do outro lado, o restante da turma, os outros 4 ministros, estavam num ambiente de alegria, que o ministro Flávio Dino fez questão de dizer que nenhum julgador fica alegre em condenar alguém à cadeia. Ele fez questão de dizer isso, referindo-se ao juiz de primeiro grau, quando decide pela condenação de um réu, aplicando a pena estipulada pelo tribunal do júri. Ele disse que nenhum juiz tem alegria em sentenciar um réu. Mas era visível a alegria deles pelo entendimento que eles firmaram depois, sobretudo, entendo, depois do voto do ministro Luiz Fux, que é um voto que vai lhe custar muito caro durante todo o resto da sua vida no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, foi totalmente distoante do que pensa a maioria do Supremo Tribunal Federal. A unanimidade da primeira turma, fora o voto dele, os outros 4 ministros foram unânimes em todo o entendimento do relator, inclusive na dosimetria das penas. Eles todos acordaram com o posicionamento do relator. Em apenas 2 momentos, chamado a atenção pelo ministro Flávio Dino, pedindo para que o relator reduzisse a pena de um dos réus em 1 ano de cadeia, e também a ministra Carmen Lúcia. E o relator atendeu às 2 ponderações. O ministro Luiz Fux praticamente não votou nessa questão da dosimetria da pena, alegando ele, com razão, que pelo fato de ele ter absolvido quase todos os réus, não tinha sentido ele falar em dosimetria das penas. Por fim, quando o ministro Alexandre de Moraes concluiu o seu voto,
nessa parte referente à dosimetria das penas e das outras condenações, como, por exemplo, a perda de mandato do deputado federal Ramagem e da perda das patentes dos militares a partir de Jair Bolsonaro. Generais e almirantes. Vamos ouvir o que disse o ministro Zanin quanto à pena de cada um dos condenados. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2668, com a condenação dos réus Alexandre Ramagem Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Vencido o ministro Luiz Fux, que julgou procedente a ação penal apenas em relação aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto. Quanto ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como julgou improcedente a ação penal em relação aos demais crimes e demais réus. Após, a turma deliberou sobre a dosimetria da pena. O ministro relator apresentou o voto e os demais ministros debateram a pena de cada réu. O colegiado, por maioria, com as ressalvas do ministro Luiz Fux, votou apenas quanto à dosimetria dos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, de uma forma que as penas ficaram da seguinte forma: condenar o réu Mauro César Barbosa Cid por unanimidade em relação ao crime do artigo 359-L e por maioria vencido o ministro Luiz Fux quanto aos crimes do artigo 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, parágrafo 2º e 4º, inciso 2, da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 12.850, bem como a colaboração premiada firmada pelo denunciado, cujos termos a primeira turma desse Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, validou, foi aplicada a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, nos termos delimitados pela avença pactuada e pelo eminente relator. Aplicado o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal. Foi ainda determinada a restituição dos bens apreendidos do réu, a extensão dos benefícios aos familiares e a realização de ações necessárias pela Polícia Federal para manter a segurança do réu e dos seus familiares. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Jair Messias Bolsonaro, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 124 dias multas que deverão ser calculados à razão de 2 salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria.
Condenar o réu Walter Souza Braga Neto, por unanimidade, quanto ao crime do artigo 359-L e, por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, quanto aos artigos 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605, de 98, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 26 anos, sendo 23 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux votou na dosimetria apenas em relação ao crime do artigo 359-L do Código Penal. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Anderson Gustavo Torres, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 2º, 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Almir Garnier Santos, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Nós tivemos outras punições, como no caso do deputado federal Alexandre Ramagem. A Corte decidiu pela cassação do seu mandato e a decretação da inelegibilidade por 8 anos a partir do julgamento. Também o Anderson Torres teve decretada a perda do seu emprego na Polícia Federal. O Jair Bolsonaro, o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio e o Almir Garnier, pela unanimidade dos ministros,
vão ter que perder suas patentes de militares. Portanto, o Superior Tribunal Militar será oficiado pelo Supremo Tribunal Federal para cumprir essa decisão. Repetindo, o clima de encerramento do julgamento de Bolsonaro foi de descontração na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, com o visível constrangimento do ministro Luiz Fux, o único a divergir quase que totalmente do relator. Não faltaram no julgamento, não faltaram críticas indiretas ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, como também foram inúmeros os elogios ao também aposentado ministro Celso de Mello. Numa deferência especial, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que prestigiou a parte final da sessão de ontem da primeira turma do Supremo, assim como também prestigiou uma boa parte da sessão o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. Em deferência ao presidente da Corte, o presidente da Câmara, o ministro Cristiano Zanin, deu a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para ele encerrar aquele julgamento. Vamos ouvi-lo. Participei do julgamento por não integrar a primeira turma e, portanto, não cabe a mim fazer qualquer juízo de mérito, mas fiz questão de estar aqui no encerramento desse julgamento simbólico, representando a presidência do tribunal. E, nessa condição, eu gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, pelo trabalho meticuloso e criterioso que desenvolveu como titular da ação penal. Gostaria de cumprimentar o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, pela organização e condução impecáveis desse julgamento e, sobretudo, ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, pelo trabalho hercúleo que desenvolveu ao longo dos anos na preparação desse julgamento paradigmático, divisor de águas na história do Brasil. E quero aqui repetir uma vez mais, tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal, e por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Concluo, portanto, o tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui.
acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica, com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Por delegação do presidente da turma, Cristiano Zanin, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Muito bem. Encerrada a sessão, o processo não está de todo concluído. O julgamento, os réus já estão devidamente condenados. No caso da multa de um salário mínimo por dia, foram milhares de dias de condenação para vários dos réus, só o salário mínimo, um salário mínimo para a condenação do Jair Bolsonaro é relativamente o dobro do salário mínimo. Para todos os outros é um salário mínimo só. Só para o Bolsonaro, que inclusive os ministros falaram que ele está bem abonado, porque ele mesmo tinha dito lá num dos depoimentos que tinha recebido um bom dinheiro de aliados, de liderados, de admiradores, então por isso a multa dele, em termos de salário mínimo, foi dobrada. Como cumprir as penas determinadas? Bom, presos já estão 2 dos condenados. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, aliás, vai sair de casa, vai para o hospital para fazer uma pequena cirurgia autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes neste fim de semana. Já o general Braga Neto está preso já há alguns meses em um dos quartéis do Exército no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes vai decidir onde ele cumprirá a pena. Ele estava preso preventivamente. Agora ele vai estar preso cumprindo uma sentença. Os demais continuarão soltos até a conclusão do feito, até que não haja mais nenhum recurso. Todos eles têm direito a um recurso que não leva a nada, só protelatório e que será decidido pela própria turma, o que significa dizer que será decidido rapidamente. Mas esse rapidamente não é amanhã nem daqui a 10 dias, pode durar um mês ou um pouco mais de um mês. E esse recurso de cada um deles só será impetrado após a publicação da sentença conhecida ontem. E essa publicação deve demandar mais alguns dias. Provavelmente, só lá para o final da próxima semana, essas sentenças deverão ser publicadas no Diário Oficial da Justiça. E aí sim começa a correr o prazo para os recursos. O ministro pode também determinar que todos os condenados já comecem a cumprir a pena de imediato. Mas tem sido praxe na Justiça, inclusive no Supremo, de que o cumprimento da pena dar-se-á após o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado da ação acontece quando não há mais
nenhum prazo para recurso. As comunicações para a perda de mandato do deputado, a perda dos empregos na Polícia Federal e a perda das patentes nas Forças Armadas, essa comunicação já dar-se-á de imediato, como ficou acertado ontem. Um detalhe, todos os condenados, à exceção do tenente-coronel Mauro Cid, todos iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado. Significa dizer que vão para um presídio e ficarão lá em regime fechado, com as limitações que têm os presos comuns. No caso aqui, a partir de agora passarão a ser presos comuns. Sem dúvida, em relação a Bolsonaro, ele deve sofrer algumas restrições, como já sofre atualmente na prisão domiciliar. Provavelmente o ministro vai limitar em muito as visitas e a comunicação externa, a comunicação que ele possa ter utilizando as redes sociais. Hoje ele já está impedido de fazer isso, estando em prisão domiciliar. Quando ele estiver num presídio, essas restrições poderão ser bem mais significativas. Vai depender da decisão do ministro relator, porque a partir de agora, todos os réus não dependem mais da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal. Eles ficarão na dependência das decisões do ministro relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes. Essa ação penal, no geral, porque essa ação penal foi dividida em etapas. O julgamento de ontem foi em relação a uma etapa, a primeira delas, que reuniu, no entender do Ministério Público Federal, os réus cabeça da ideia de decretação de uma ditadura no Brasil. Por isso que estava lá o ex-presidente da República e alguns integrantes das Forças Armadas de últimas patentes da carreira, inclusive o general Braga Neto, que está preso preventivamente lá, num dos quartéis do Exército, no Rio de Janeiro. Braga Neto, sem dúvida, sairá desse quartel onde está preso hoje para um dos presídios que o ministro deverá determinar, podendo ser em Brasília, na conhecida Papuda, ou um dos presídios do Rio de Janeiro. Mas, como estava dizendo, os outros réus serão julgados posteriormente. No falar comum, os réus da faixa de baixo, mas todos eles serão julgados ou até o final do ano, ou no máximo no início do próximo ano. E receberão penas pela leitura que se tem a partir de agora das penas aplicadas para os primeiros réus, vão ter penas duras. Os ministros ontem entenderam de graduar
as penas. Jair Bolsonaro teve a maior pena, 27 anos, e depois veio o Braga Neto com 26 anos, o Anderson Torres e o Almir Garnier com 24 anos, o Augusto Heleno com 21 anos, o Augusto Heleno e o próprio Jair Bolsonaro foram beneficiados com a redução da pena em razão da idade. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco, porque daqui a pouco a Sara vai estar de volta com mais informações do noticiário nacional e mais informações com relação a este caso do julgamento de Bolsonaro e outros réus. E ao meio-dia nós vamos ter uma compilação do julgamento encerrado ontem. Continuem conosco.